A palavra graça ocupa um lugar central no cristianismo. Ela é anunciada como a base da salvação, como a expressão máxima do amor de Deus e como o coração do Evangelho. Ao mesmo tempo, a palavra lei passou a ser vista com desconfiança, como se estivesse em oposição direta à graça. Para muitos, graça e lei se tornaram conceitos incompatíveis, quase inimigos. No entanto, essa oposição não nasce da Bíblia, mas de uma leitura fragmentada dela. Desde o início da Escritura, a graça sempre precede a obediência. Em Gênesis, antes de qualquer mandamento ser dado, Deus cria o ser humano, o coloca em um ambiente de provisão e cuidado e lhe concede tudo o que é necessário para viver. Somente depois disso vem uma instrução clara. O mesmo padrão aparece no Êxodo. Antes de entregar os mandamentos no Sinai, Deus liberta Israel da escravidão do Egito. Êxodo capítulo 20 começa com Deus lembrando ao povo que ele é aquele que os tirou da terra da servidão. A lei vem depois da libertação, não antes. Esse padrão revela algo fundamental. A obediência nunca foi um meio de conquistar a graça. Ela sempre foi uma resposta à graça já recebida. A lei não surge para escravizar, mas para orientar um povo que já foi libertado. O apóstolo Paulo aborda diretamente a confusão entre graça e lei em Romanos capítulo 6. Ele antecipa uma pergunta comum. Se somos salvos pela graça, devemos continuar pecando para que a graça aumente? A resposta é clara e enfática: de maneira nenhuma. Paulo explica que a graça não nos mantém presos ao pecado, mas nos liberta do seu domínio. Ele afirma que não estamos debaixo do pecado, mas debaixo da graça, e justamente por isso não somos mais escravos, mas agora servos da justiça. A graça, portanto, não elimina a obediência, ela muda o senhorio. Onde antes o pecado governava, agora Deus governa. Onde antes havia incapacidade espiritual, agora existe transformação interior. Jesus nunca apresentou a graça como oposição à lei. Em Mateus capítulo 5, ele declara que não veio para abolir a lei ou os profetas, mas para cumpri-los. Em João capítulo 14, Jesus afirma que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. Para Jesus, amor, graça e obediência caminham juntos. A graça restaura o relacionamento e a obediência expressa esse relacionamento restaurado. Quando a graça é desconectada da transformação, ela deixa de produzir fruto. Tiago escreve que a fé que não produz obras está morta. O apóstolo João afirma que aquele que diz conhecer a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, não anda na verdade. Essas declarações não negam a graça, elas descrevem o resultado esperado dela. A graça que salva também transforma. A confusão moderna entre graça e lei surge muitas vezes do uso isolado de textos bíblicos. Versículos são retirados do contexto e usados para justificar uma fé sem resposta prática. A obediência passa a ser rotulada como legalismo, antes mesmo de ser compreendida. No entanto, a obediência bíblica nunca foi sobre perfeição, mas sobre direção. Não se trata de nunca errar, mas de caminhar na direção da vontade de Deus. O profeta Ezequiel aponta para essa realidade ao falar da nova aliança. Deus promete dar um novo coração e colocar o seu espírito dentro do povo, capacitando-os a andar nos seus estatutos. A obediência não nasce do esforço humano isolado, mas da transformação interior operada pela graça. A lei deixa de ser apenas algo externo e passa a ser escrita no coração. Dentro do reino de Deus, a obediência não é moeda de troca para aceitação. Ela é expressão de lealdade, confiança e pertencimento. Quem reconhece a autoridade do rei responde naturalmente à sua palavra. Quando essa perspectiva é restaurada, a lei deixa de ser vista como peso e passa a ser reconhecida como caminho de vida. Santificação não é um conceito abstrato ou distante. Ela acontece no cotidiano, nas escolhas, nas respostas e na forma como a palavra de Deus molda nossas decisões. A graça inicia esse processo, sustenta esse processo e produz fruto ao longo do tempo. Graça e lei não são opostas. A graça nos reconcilia com Deus e a lei revela como viver em alinhamento com Ele. Quando a graça é compreendida biblicamente,
O fruto da santificação se torna visível, não como performance religiosa, mas como evidência de uma fé viva que leva Deus a sério. Isso é fruto para a santificação, uma fé que recebe a graça com gratidão e responde com obediência, produzindo fruto ao longo do caminho.